O povo totonaca habita em 21 municípios da Serra Norte de Puebla, cobrindo uma área geográfica em forma de meia-lua na direção de Papantla, Vera Cruz. Esta parte da serra é rica em flora, fauna e nascentes de água que formam correntes importantes que alimentam uma grande parte da Serra Nordeste de Puebla. No entanto, sendo uma zona com muitas dificuldades topográficas, apresenta elevados índices de marginalização. O termo totonaco refere-se a um grupo indígena e a um conjunto de línguas indígenas estreitamente relacionadas entre si. O nome é a forma castelhanizada de totonaca, que em náhuatl significa pessoas de Totonacapan. Os falantes das línguas totonacas chamam a sua língua tutunacu, que significa três corações. Para os totonacos, o milho representa a convivência, o compadrio, a divisão de responsabilidades, a ajuda mútua, os saberes tradicionais, a organização agrícola, as crenças e as festividades. É a fonte de um grande número de histórias, mitos e lendas que se alimentam das experiências e vivências dos nossos antepassados. Há duas épocas de cultivo do milho por ano. A primeira, que abrange os meses de dezembro a julho, corresponde à primeira colheita ou estação seca. A segunda época abrange os meses de julho a novembro e refere-se à estação úmida e chuvosa. O simbolismo do milho é de tal importância para os totonacos que existe uma dança dedicada a este alimento, chamada Los Terroneiros. É um ritual ao milho e representa também a caça ao pica-pau e ao texugo, que danificam as plantações de milho. A dança recria cenas da mitologia da origem do milho e da sua relação com a humanidade, um relato que persiste até os dias de hoje. A tradição oral dos nossos povos é cultura que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título Origem da Dança dos Terroneiros ou do Menino Cortado, uma história na língua totonaca, narrada em português. Esta dança tem a sua origem. Os nossos avós contaram-nos a história desta dança que chamam os terroneiros, embora a conheçamos em totonaco como Li Sitkan, a dança da criança cortada. Aconteceu que, numa ocasião, disseram a uma criança que ela seria o alimento do povo. Disseram-lhe que ia ser transformada em milho para o sustento da população. Mas essa criança assustou-se e fugiu para as montanhas. Até agora, essa criança vive lá. É a folha que é usada para decorar o altar e que nós, em totonaco, conhecemos como cuni. Os avós que gostam de decorar conhecem-na muito bem. Esta folha merece muito respeito porque desde o início também a iam transformar em milho. Tem uma flor como uma espécie de espiga. Como eu disse, aquele rapaz queriam transformá-lo em milho, mas ele não quis, ficou com medo e foi para o mato. O tempo passou e chegou a vez de uma moça que também queriam transformar em comida. Também queriam transformá-la em milho e disseram-lhe que a iam comer, mas ela também não quis e também se assustou e fugiu para as ravinas. Até hoje vive lá, nas margens. É conhecida como pasnicak ou mafafa, essa folha de quelite deliciosa que se prepara nesta região. Por isso é que esta quelite também tem uma flor parecida com uma espiga de milho e pode ser descascada, porque desde o início ia ser transformada em milho. Por isso, é um alimento muito apreciado. O tempo passou e agora era outra criança que fizeram a proposta de transformá-la em milho e torná-la o alimento da humanidade. Essa criança, como era ainda muito pequena, aceitou e disse que sim. Então pegaram nela, cortaram-na em pedaços e prepararam-na em alimento. Por isso é que esta dança se chama assim, a dança da criança cortada, porque assim contam os avós sobre a origem do milho. Nós não somos palhaços, somos a dança da criança cortada, Li Sitkan, a criança que foi cortada em pedaços e transformada em milho. A nossa dança representa a origem do milho. Agora é o que comemos. Vemos fazer tortilhas, mas tudo tem sua origem. Por isso dançamos assim, em forma de roda, tal como as tortilhas que são circulares. De fato, nos vestimos de branco, amarelo, vermelho e azul porque são as cores da espiga de milho e usamos penas na cabeça porque representam os cabelos da espiga de milho.
Convido as crianças e os jovens a continuarem a dançar esta dança, mas também a conhecerem o seu significado. Fazemos com que as pessoas floresçam. Aqui não há salário, há apenas um compromisso com a comunidade. O pica-pau representa o espírito da criança cortada, a criança do milho. Antes essa ave era um pombo branco, mas quando cortaram essa criança, ela vestiu-se como ela, como a criança do milho. Vestiu-se de branco, amarelo, vermelho e preto. Por isso, agora temos milho de cores diferentes, como o milho branco, que chamamos Lakigatsiti, Lakiganani, que é o milho amarelo, como o bico do pica-pau, Tsenkgo, que é o milho vermelho, ou seja, o sangue dessa criança do milho. Dizem que essa criança se transformou em milho, voou e foi para o céu, mas essa criança não morreu. Vive no mato, no milho, e dá-nos de comer todos os dias. É o nosso irmão que nos alimenta. O texugo na nossa dança representa o inimigo do milho. É por isso que o matamos, mas é importante porque também nos alimentamos da sua carne. O texugo também é nosso irmão. É o nosso takusta e também nos alimenta. Os nossos avós dizem que temos um takusta, ou seja, um animal que representa o nosso outro eu e que vive no mato. Nós representamos tudo isso na nossa dança e é por isso que ela merece respeito. Esta narração foi possível graças aos testemunhos de Lorenzo Cano Sánchez e Silvano Vázquez Juárez de Ixtepec, Puebla.